uma alegria poder estar com vocês essa tarde aqui e partilharmos juntos um pouquinho dessa iniciativa que a Igreja no Brasil tem, que é tão importante, tão bem acolhida, também nas nossas instituições de ensino e na sociedade como um todo. Eu participei também, sou membro da equipe nacional de animação do Sínodo, e eu queria começar falando sobre isso. Uma das perguntas do Sínodo 2021-2024 proposto pelo Papa Francisco é como a Igreja dialoga com a sociedade. E recebemos 260 respostas das 270 dioceses do Brasil, quase todas. E praticamente é unânime essa percepção de que o mais importante aspecto de comunicação e de diálogo entre a Igreja Católica do Brasil e a sociedade é a campanha da fraternidade. Pela acolhida que tem, pela história construída, pelo posicionamento de transformar, na busca de reconhecer os desafios da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, como caminho de buscar alternativas. Tanto é que algumas campanhas da fraternidade, em anos anteriores, possibilitaram a criação de ações pastorais como resposta, mas também de políticas públicas, até mesmo de legislação, leis que puderam fazer com que nós, brasileiros, pudéssemos construir ou tentar nos esforçarmos a viver uma sociedade mais fraterna, mais justa, onde nossos irmãos que mais sofrem possam ter um pouco mais de alívio, amenizando as desigualdades existentes, tão grandes existentes na nossa sociedade. Então, a campanha da fraternidade se insere como um importante instrumento de, à luz do Evangelho, buscarmos ser presença transformadora nos diversos espaços da sociedade brasileira. E é nesse sentido que eu acho que nós devemos compreender, em meio a interpretações um pouco míopes, infundadas, que a gente vive no contexto atual, na tentativa não tão nova, mas sempre contínua, de tentar desqualificar os esforços da Igreja por meio da campanha da fraternidade no tempo quaresmal. Não é apenas, é mais do que uma preocupação apenas com o espírito quaresmal. Aqueles que se opõem à campanha da fraternidade, com certeza, têm dificuldade de entender na profundidade o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que se fez homem, caminhou no meio da humanidade, no nosso meio, nos trouxe a salvação pela sua humanidade, na sua oferta da cruz. Então, reunidos nessa tarde, queremos falar um pouquinho sobre a campanha deste ano de 2023. Como eu disse, próximo slide, por gentileza, a campanha se insere nesse contexto da quaresma, né? A nossa conversão quaresmal deve desenvolver-se como realização da vontade de Deus de modo pessoal, comunitário, eclesial e também social. Se nós vivemos a quaresma como este caminho, como diz o apóstolo Paulo, como tempo favorável da conversão, da mudança de vida, essa mudança adequada, nossa adequação ao Evangelho, ela é pessoal, mas também ela é comunitária, ela é da sociedade como um todo. Nós erramos e pecamos como indivíduos, mas também temos os nossos erros, os nossos pecados enquanto sociedade. Então, refletir de forma comunitária assuntos sociais nos permite também compreender que a nossa conversão é uma conversão comunitária. A pessoa, cada um de nós, individualmente, somos convidados a uma conversão pessoal, mas também percebemos que a nossa sociedade brasileira precisa de conversão. Por isso, a campanha da fraternidade, no contexto quaresmal, nos ajuda a fazer essa ligação entre fé e vida, não divorciando, mas, ao contrário, buscando um caminho de interligação para que, entre a nossa experiência de fé, nos leva a ter compromisso concreto com a vida, com os nossos irmãos e irmãs. Então, é nesse sentido que nós vivemos esse tempo quaresmal. Podemos passar, por gentileza? Então, a campanha da fraternidade, ela traz como objetivo sempre, permanente, despertar esse espírito comunitário cristão na busca do bem comum, educar para a vida em fraternidade
e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade justa e solidária. Então, são os objetivos contínuos que a campanha da Fraternidade tem a cada ano. Por isso, talvez começar esse diálogo retomando e renovando em nós o nosso compromisso de iluminar nossa caminhada quaresmal, que não é apenas durante este tempo quaresmal, mas se estende durante todo o ano, principalmente quando nós falamos de educação, que nós podemos desenvolver inúmeros projetos que não são momentâneos, mas têm uma duração maior durante o nosso ano letivo. Então, a campanha da Fraternidade como um impulso para vivermos o tempo quaresmal, uma contribuição na nossa jornada quaresmal. E neste ano, próximo slide, de 2023, todos nós sabemos bem, temos aí a campanha da Fraternidade sobre fraternidade e fome, e cujo lema é Dai-lhes vós mesmos de comer, extraído do Evangelho de São Mateus. Então, a realidade da fome é uma realidade que deve nos envergonhar como cristãos e nos convidar a uma nova postura diante daqueles que sofrem e diante do nosso próprio compromisso ou, ao contrário dele, da nossa indiferença. Então, a campanha da Fraternidade deste ano, o tema foi, no percurso de escolha, digamos assim, deste tema, ficou muito claro que não teria outra escolha diante do drama vivido e potencializado durante a pandemia da fome. O Brasil está presente no mapa da fome, com um número tão grande, com um contingente tão grande de nossos irmãos e irmãs. Então, como objetivo geral, a campanha da Fraternidade nesse ano deseja sensibilizar a sociedade brasileira e a Igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem essa realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, acho que é muito importante para nós, enquanto educação católica, é a partir da força, da vitalidade do Evangelho, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos as razões para não nos acomodar e não sermos de forma alguma indiferentes a essa triste realidade. Então, o objetivo geral, então, deseja sensibilizar em nós para essa realidade e despertar em nós este compromisso. E este objetivo geral, ele é apresentado em 9 objetivos específicos que a gente pode encontrar nos múltiplos materiais, os sites, o próprio site da ANEC, da CNBB, temos todos esses objetivos específicos que partem desde compreender a realidade, ver as causas estruturais da fome, conhecer o que a palavra de Deus nos motiva nesse sentido, e também propor esforços para que nós possamos superar essa triste realidade, somando iniciativas, reconhecendo e valorizando as iniciativas e buscando uma mudança de mentalidade, uma conversão neste sentido. Então, os 9 objetivos que temos, também isso aí, próximo slide, isso mesmo, temos este caminho que nos ajuda a implementar na realidade deste caminho que fazemos com a campanha da Fraternidade de 2023. E introduzindo um pouco ainda sobre esse tema, no próximo slide, a gente nós somos convidados a partir de uma constatação, né? Na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência. Na verdade, o alimento para o ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa ainda um fator cultural, porque é vínculo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança e de comunhão. Isso é muito importante. Temos a necessidade física, biológica de nos alimentar. E no material que nós produzimos, né, as edições CNBB produziu para a educação básica, nós vamos conversar depois sobre isso, nós começamos a dialogar com os nossos estudantes sobre o que significa uma boa refeição, o que significa sentar ao redor da mesa
Então, a fome, ela nos, além de ter as consequências físicas, biológicas, ela também nos impede de viver a totalidade daquilo que somos enquanto pessoas. Então, tem vários... Esse dilema da fome, ele é amplo e toca diversas realidades. Então, essa é uma realidade concreta que temos. Então, a fome, ela é repudiada por afrontar direta e imediatamente todos os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, destacando-se aquele da destinação universal dos bens. Assim, sendo o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, não é compatível com a nossa fé cristã. Não reconhece de forma prática a dignidade integral das pessoas, não considera a primazia do bem comum como conjunto de todos os bens necessários para cada pessoa se realizar. Então, a fome, quando nós olhamos para aquilo que é a essência da nossa doutrina social, ela nos desafia a repensar os nossos compromissos. Além disso, a alimentação adequada é um direito humano na Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos. Não pode ser tirados nem cedidos voluntariamente por ninguém sem anteriores, e são anteriores à legislação nacional, estadual ou municipal. Ou seja, esses números que estão no slide são números do texto base da campanha da fraternidade. Então, quando nós falamos do direito à alimentação, nenhuma legislação pode estar acima desse direito básico, que é uma garantia para da dignidade da pessoa humana. E para ilustrar o drama da fome, nós temos alguns números, e o texto base da campanha da fraternidade traz uma grande quantidade de dados reunidos que nos envergonham, nos entristecem e nos fazem, nos motivam, de certa forma, a sair do nosso comodismo, às vezes que nós podemos nos encontrar, e buscar refletir e, no nosso caso específico, educar para uma solidariedade concreta. 80% da humanidade vive com 20% dos recursos, né, diante dessa tristeza e escândalo da desigualdade social. 125 milhões de brasileiros não sabem quando será e como será a sua próxima refeição. Em abril de 2022, segundo dados sobre a segurança alimentar, apenas pouco mais de 40% dos domicílios brasileiros pode ser considerado que aquele domicílio está em segurança alimentar, ou seja, 58% da população, dos lares, melhor dizendo, vivem em algum nível de insegurança alimentar, dos quais 15% vivem em fome. E essa questão da insegurança alimentar, também o texto vai trazer, a campanha da fraternidade vai nos chamar a atenção para isso, diz respeito também a uma alimentação não adequada, com alimentos ultraprocessados, aí entra a questão da obesidade, isso também entra no tema também que podemos trabalhar de forma muito concreta nas nossas espaços escolares. Em números absolutos, isso significa que um total de 211 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem em alguma insegurança alimentar. Podemos passar. E as grandes regiões metropolitanas têm dados mais alarmantes nesse sentido. Ainda sobre algumas causas da fome. A estrutura fundiária brasileira, com a concentração na produção de alimentos, a política agrícola perversa que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro, né? No Brasil, em geral, não se produz para comer, se produz para lucrar e para exportar, né? É o grande dilema que vivemos, né? A imensa produção alimentícia no país e tantos brasileiros
passando fome. O desemprego e o subemprego, né? 14 milhões de desempregados em 2022. E aí, como nós podemos, como a pessoa desempregada, sem condições de ter acesso à renda, pode se sustentar e sustentar a sua família. A perversidade da política salarial, né? A segurança alimentar está também conectada ao valor do salário mínimo. E em tempos de inflação, o quanto os alimentos, a inflação dos alimentos também não acompanhar do salário mínimo impede também essa questão concreta do acesso à compra e aquisição de alimentos de qualidade. E comportamentos morais lamentáveis, como o caos, a busca egoísta do dinheiro, do poder, da imagem pública, a perda do sentido da comunidade, e a corrupção e tantas outras formas de comportamentos que agravam e são causas da fome presente na nossa sociedade. Podemos passar? Então, e uma das outras, né, entre essas causas, temos aí o desmonte de todo o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tudo isso, esses programas que facilitavam o alimento saudável, produzido pela agricultura familiar, fazer com que esses alimentos cheguem à mesa das pessoas, esses programas foram sendo desmontados e aí agravando ainda mais a questão do acesso, do abastecimento de alimentos e o acesso a alimentos de qualidade. Podemos passar. E aí nós temos o texto base da campanha da fraternidade traz algumas associações muito importantes para nos ajudar a entender o que a fome se relaciona com outros aspectos culturais e também das questões sociais. A fome conectada à sede, o acesso à água também tem associações diretas. A fome com o crescimento demográfico, né? O crescimento demográfico é plenamente compatível com o desenvolvimento integral e solidário, de modo que isso não seja usado como pretexto para escolhas de políticas públicas e econômicas que não levem em conta a dignidade da pessoa humana. Fome e moradia, né? A questão daqueles que não têm acesso à moradia adequada também são os mais que são aqueles que também sofrem mais com a insegurança alimentar. A questão da aporofobia tão presente, do medo dos pobres e de políticas públicas para os pobres, fome política, como já vimos, desmonte das políticas públicas, e também a falta de pesquisas, de dados estatísticos sobre as pessoas em situação de segurança alimentar e, por consequência disso, a incapacidade de gerar políticas públicas que respondam a esses dados concretos, né? A questão da fome com a distribuição de renda e as implicações ecológicas, também com o uso dos agrotóxicos, a questão das mudanças climáticas, a produção de alimentos. Então, tudo, de certa forma, como diz o Papa Francisco, está interligado. E, por fim, também nós devemos associar a fome à questão da educação, tanto no sentido de processos educativos que fomentem essa consciência humanitária, mas também tantas crianças e adolescentes têm na merenda escolar a sua fonte cotidiana de ter acesso a uma alimentação de qualidade. Então, a importância desse Programa Nacional da Merenda Escolar. E as consequências do próximo slide, algumas consequências. A destruição da família, a violência doméstica, a perda do sentido da vida, a questão do êxodo rural, tão presente em nossa história passada e presente. Os agricultores estão envelhecendo e os jovens, retirando de suas realidades, não querem mais voltar para o campo, permanecer na terra. A questão da saúde física, psíquica, a questão também de doenças, consequências da fome, doenças crônicas, a má desnutrição, provocada pela má desnutrição, o desenvolvimento das crianças que não recebem a alimentação adequada, a desnutrição infantil,
e, como consequência, o mau rendimento escolar também, como uma consequência da fome, e o aumento da criminalidade, uma vez que as pessoas não têm acesso à alimentação adequada e precisam sobreviver. Então, são consequências concretas da fome no nosso país. Diante dessa realidade, o que tem sido feito? No próximo slide a gente pode ver o que tem sido feito. Nós temos várias instituições, grupos, movimentos sociais e eclesiais que buscam, não apenas no cotidiano, né, na atualidade, mas mesmo na história recente e algumas entidades mais antigas, como a Sociedade de São Vicente de Paulo, a responder a esses dilemas. Então, o texto base apresenta vários grupos e instituições que buscam responder a essa situação, construindo experiências de solidariedade e práticas que buscam amenizar as consequências da insegurança alimentar. Então, aí temos a Sociedade de São Vicente de Paulo, a Caritas Brasileira, o Movimento contra a Carestia, a Pastoral da Criança, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, todos os projetos de agricultura familiar. Recentemente, o projeto da economia solidária e da economia de comunhão e a economia de Francisco e Clara, como alguns, entre tantos outros, esses aqui apenas indicados aí como conectados, de certa forma, a grupos eclesiais e a comunidades e instituições ligadas à igreja. Mas fora do âmbito eclesial, nós somos testemunhas disso, tantas outras pessoas e iniciativas visam ser solidárias no momento, nas situações daqueles que se encontram em segurança alimentar. Concluindo essa parte introdutória, digamos assim, contextualizando a realidade da fome, temos uma frase de Dom Helder Câmara, muito interessante, acho que está no próximo slide, fazendo favor. E essa frase de Dom Helder, ele vai dizer o seguinte: se eu tenho fome, o problema é meu. E se meu irmão tem fome, o problema é nosso. Essa ligação, né, e essa provocação de Dom Helder para cada um de nós, ela nos convida a realmente entrar naquilo que o Evangelho, que o lema, né, da campanha da fraternidade desse ano, o texto bíblico inspirador vai nos dizer. É uma responsabilidade de cada um de nós. E semana passada, fazendo a apresentação do texto base da campanha da fraternidade para alguns grupos de educadores, e era um grupo amplo, e aí tinha também um grupo, por ser amplo, também ecumênico, um pastor levantou e disse: olha, eu nunca tinha ouvido uma frase de Dom Helder, e essa primeira frase, já ouvi falar dele, e essa frase realmente nos provoca e nos incomoda. Eu acredito que nós devemos nos deixar ser sensibilizados e provocados por Dom Helder com este convite. Se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Isso, então, nos leva a, brevemente, para não tomar muito mais tempo, então, irmos para o texto da campanha da fraternidade. O texto bíblico que inspira e motiva o nosso caminho, ilumina a iluminação bíblica para nós neste caminho da campanha da fraternidade deste ano. O texto escolhido é o texto da multiplicação dos pães tomado do Evangelho de São Mateus. E aí o texto começa falando contextualizando o deserto, né? Jesus, com a multidão e seus discípulos, eles estão no deserto, não tem lugar para comprar alimentos. A multidão está ali ouvindo o anúncio que Jesus faz. E o deserto, é no deserto que se conhece os corações. Está no texto do Deuteronômio. É no deserto, né, na travessia da Terra Prometida, rumo à Terra Prometida, que Deus faz o maná, apresenta o maná, doa o maná que é doado ao povo. E o povo vai se alimentando. E é interessante que o texto do livro do Êxodo, ao apresentar o maná, já dá indicações muito bonitas para nós, que o maná acumulado, ele
estraga. Ou seja, o quanto isso diz para nós do acreditar na providência e não do pensar no acúmulo, mas na partilha. E assim também, como a liberdade passou a significar a fidelidade ao Deus libertador, a hospitalidade e a partilha do alimento passaram a significar a imitação de Deus. Ou seja, o povo que partilha na hospitalidade o seu alimento revela um pouco daquilo que Deus é. No próximo slide, por gentileza. Então, nós temos aí Jesus que tem compaixão. Ele vê, cura e oferece sua palavra. Se faz presente no meio da multidão ali reunida. Jesus se faz solidário com o povo. E Mateus, então, de certa forma, apresenta a novidade de Jesus em contraste com aquilo que estava presente no judaísmo. A solidariedade agora não é mais um dever só dos ricos, mas é um dever de todos, também dos pobres que estão ali ao redor de Jesus. A solidariedade ao pobre e ao faminto é tema dos profetas, nos livros sapienciais e também no Novo Testamento, por meio do testemunho da comunidade de fé, da comunidade cristã. É importante observar também o contexto que a Eucaristia é narrada pela primeira vez lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Então, Jesus, então, se apresenta como o novo Moisés, aquele que, com o povo caminhando no deserto, apresenta o maná. E como Eliseu, que visitando a viúva lá, ele vai sempre partilhando. E essa partilha é uma partilha onde todos têm o necessário para viver. Então, no entanto, Jesus vai para além de Moisés e Eliseu. Sua palavra mesmo é alimento. Ele se preocupa a também resolver o problema da fome, ao pedir para os seus discípulos, olha, deem vós mesmos de comer. Próximo slide vai apresentar um pouco sobre essa dinâmica. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos, se a gente recorda bem, queria que Jesus dispersasse a multidão, para que eles mesmos, cada um, pudesse cuidar da sua fome. Jesus surpreende os discípulos. Como nos surpreende? E aqui a campanha da fraternidade nos faz uma ligação com Caim, que estava indiferente ao seu irmão, lá no livro do Gênesis. Jesus, então, de forma, ele vai na contramão, e nesse sentido nos motiva, como comunidade de fé, a fazer uma escolha. Escolha essa que é a escolha por termos, sim, responsabilidade pelo irmão. Assim como João, Mateus aqui associa a Eucaristia à responsabilidade social. Então, o pão partilhado, a celebração dessa Eucaristia na vivência partilhada nos leva ao compromisso com os irmãos, o compromisso uns com os outros. Como dizia Santo Agostinho, quando nós entramos na fila para receber a comunhão, nós também entramos em profunda comunhão, responsabilidade com os irmãos, quem está na minha frente, quem está atrás de mim, naquela fila. Ou seja, o pão eucarístico, o Senhor que nos alimenta, nos leva também a querer sermos também comprometidos com os nossos irmãos e irmãs. Tem uma fala do Papa Francisco aí, ainda sobre a Eucaristia, que ele nos motiva muito no próximo slide, a gente pode passar, depois o slide vai estar disponível também. E eu quero passar para o agir, para o próximo slide, para a gente aproveitar bem o nosso tempo aqui. Nós, então, somos chamados a tomar consciência como comunidade de fé que nós devemos agir, nossa ajuda fraterna com os irmãos que sofrem, e o empenho na construção de estruturas sociais que permitam a todos os homens viverem com dignidade. Então, nós temos que ter ações assistenciais que são importantes, pensar, né, no imediato e matar a fome, mas também pensar em ações de políticas públicas que são duradouras e que fazem com que a sociedade, que os governos assumem sua responsabilidade, e em vista de superar uma sociedade de famintos. Precisamos superar essa ideia de uma sociedade que vivemos onde tem tantos famintos. Está no número 116 do texto base. Podemos continuar
passando. E aí, o texto, a campanha da fraternidade nos propõe reunir nossas ações em 3 grandes grupos, 3 grandes possibilidades de ações. Ações a nível pessoal, pela partilha, pela prática da partilha familiar nos diversos espaços, também na escola, pela nossa conversão pessoal, pela maneira como usamos os alimentos, questão de desperdício, e por envolvimento em grupos e instituições que também promovem essa solidariedade. Então, ações pessoais. Ações comunitárias e eclesiais, ou seja, um envolvimento como comunidade, gestos concretos, desde da participação colaborativa nessas instituições, grupos religiosos ou não, organizações não governamentais que partilham, né, e fazem essas ações solidárias, assim como o levantamento, o reconhecimento dos esforços que já existem. Então, nossas ações comunitárias, como comunidade, saber onde estão e promover. Hoje nós temos um grande desafio de crescer no grupo de voluntários em projetos sociais nas nossas comunidades de fé, paróquias, comunidades, dioceses. As pastorais sociais cada vez carecem mais de agentes. Então, também ali como um gesto concreto de pensar em apoiar essas iniciativas. E por fim, mas não menos importante, mas extremamente crucial, a questão de ações sociopolíticas. Como participar na vida política, no nosso município, no Estado e a nível nacional, como sociedade civil organizada e por meio dos governos, na construção de políticas públicas que promovem a segurança alimentar e para a superação da fome. Então, essas são algumas iniciativas da nossa ação. E a gente vai dialogar um pouquinho mais daqui a pouco sobre essas ações nos nossos ambientes educativos. Podemos passar para o próximo slide. E aqui, esse é o último, acredito. A gente agradece a oportunidade dessa rápida e breve partilha. Lembrando que nós produzimos nas edições CNBB 4 subsídios dedicados à educação, 3 para a educação básica, a campanha da fraternidade do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º ao 9º, um outro livro específico, um para os alunos, para os anos do ensino médio e um para a universidade, campanha da fraternidade na universidade.